Olá, pessoal. Título da lição, verso. Palavras de sabedoria. Cada qual entre os homens apregou a sua vontade, mas o homem fiel, quem o achará? Provérbios 20:6. Ok. Antes da gente discutir a lição, vamos para os objetivos da lição dessa semana. O que a gente tinha que ter aprendido, estudado, posto em prática e sentido ao longo da semana. O primeiro objetivo é o objetivo de conhecimento. Qual é o aprendizado para a lição dessa semana? Conhecer a relação de causa e efeito entre a misericórdia e o discernimento correto. Okay? Então, o primeiro objetivo nosso era, a partir dos exemplos ou das citações de provérbios na lição dessa semana, entendemos que há uma relação direta de causa e efeito entre misericórdia e discernimento correto. Ou seja, um provoca o outro. Essa é uma coisa importante de se entender na discussão toda da lição dessa semana. O sentimento resultante de perceber que existe uma relação causa e efeito entre essas duas palavrinhas, misericórdia e discernimento correto, deveria ser o quê? Apreciar as recompensas intangíveis da sabedoria mais do que as recompensas tangíveis das riquezas terrenas. Ok? Então, o sentimento resultante da percepção da relação entre essas coisas, misericórdia e discernimento correto, e a causa e efeito dessas questões sobre a vida humana, nos levaria a um sentimento de mudança de foco, em que a nossa alegria, nosso contentamento estaria voltado para aquelas recompensas que não são visíveis, não são tangíveis, mais do que aquelas que são concretas e materiais. Qual a prática? Escolher o discernimento correto em vez da gratificação imediata e do alívio rápido que o vício oferece. Ou seja, o resultado prático dessa discussão que passa pelo discernimento correto, pela misericórdia, pelo alinhamento de foco nas coisas intangíveis e não naquelas que são pragmáticas ou tangíveis, seria um modelo de prática de escolha contínua do discernimento em lugar de todas essas coisas. Esse discernimento em vez de qualquer outra coisa que fosse temporal e que fosse imediatista. Portanto, um distanciamento do modelo da pós-modernidade, do consumismo, seja o consumismo de ideia ou o consumismo material, para um modelo voltado para a dependência absoluta de Deus, que é a última lição da semana, ou seja, esperar no Senhor, ou o último desenho de proposta ligado a essa questão, dependência absoluta de Deus. Bom, vamos à lição e ver como é que a lição tratou desses temas, para a gente, a partir disso, chegar a algumas conclusões que possam responder a essas três questões que a lição abordou. Então vamos lá. Primeira discussão da lição, a primeira questão que aparece logo de cara na lição, está muito mais presente nos comentários do que propriamente na lição. Ela começa com uma proposta, com uma discussão que está assim: até certo grau, todos somos produtos do nosso meio. Ela começa com uma proposta dessa natureza, ou seja, aquilo que produz de alguma forma impacto sobre a gente e que nos leva a essa visão imediatista da vida, a esse modelo mais pragmático de viver, tem muito mais a ver com o meio do que com o nosso nascimento. Ou seja, de alguma forma o meio nos impacta a isso, o que é, em grande medida, verdadeiro, no sentido da cristalização de práticas, cristalização de hábitos, inclusive cristalização da nossa visão de mundo. Isso é fato. Não tem como negar isso. Porém, ao mesmo tempo que a lição provoca isso, enquanto essa situação do impacto do meio sobre nós, a lição traz à tona algo que está presente em nós e que nos nivela e nos coloca em condição de igualdade. Ou seja, ela traz duas visões a respeito da forma como as coisas se desenvolvem na estrutura humana e que afetam a misericórdia e o discernimento humanos. Esse desenho que está por trás da história é: todos somos filhos de Deus e nisso nos nivelamos. Todos os que nascem no mundo são filhos e filhas de Deus. Porém, há uma segunda coisa que nos iguala, nos nivela. Que coisa é essa? Todos somos pecadores, destituídos da glória desse Deus.
Então, essas duas questões que estão presentes na natureza humana, elas simplesmente intensificam aquilo que o meio impacta sobre nós. Ou seja, o meio consegue nos impactar prioritariamente porque nós já fomos, na nossa natureza, impactados pelo resultado do pecado. Por isso, o meio consegue cristalizar essas coisas em nós. Ou seja, ele encontra ganchos em que pendurar essas coisas. Nós somos pecadores. Portanto, toda discussão a respeito de misericórdia e discernimento ataca, de alguma maneira, esse elemento central presente na natureza humana, resultante do pecado, chamado egoísmo ou egocentrismo, que é o que tira a misericórdia de cena e, consequentemente, tira o discernimento correto das coisas de cena. Ou seja, nós temos dois problemas, diferentes das visões usualmente postuladas nas descrições científicas a respeito do ser humano, na área sociológica, na área psicológica, que tendem a achar que o ser humano é bom e que a sociedade o corrompe. Essa visão, já pregada por Rousseau no passado e desenvolvida por outros teóricos, ela em parte é verdade quando eu olho para os elementos da cultura e os elementos do desenvolvimento. Porém, todos eles pecam no mesmo mal, em desconsiderar o fato de que a gente já nasce com um DNA mau, com um DNA ruim, com um DNA de pecado. Então, essa presença do pecado em nós tem algo que ser resolvido no trabalho da rendição do ser humano ao Deus que o faz comum, que o faz nivelado. Ou seja, eu só resolvo esses problemas da maldade humana na sua essência se eu resolver a essência do ser humano, que é má de nascimento. Enquanto eu não resolvo isso, eu resolvo a periferia, mas não ataco o cerne do problema. E nesse ponto a Bíblia distancia-se de todos esses teóricos, ao assumir que o ser humano é mau por nascimento. O ser humano é corrompido no seu nascimento. Depois ele só amplifica isso. Portanto, qual seria o trabalho do cristianismo, uma vez que sabe que o ser humano nasce assim? Que ele nasce mal, ele não nasce bom. E ele nasce mal e a sociedade o corrompe mais. Qual é o papel do cristianismo? Frear isso. Segurar o impacto disso. Portanto, a lição dessa semana tratou disso. Primeiro, identificar algo que está na nossa estrutura. Nos nivelar por esse algo. Uma vez nivelado e percebido isso, o próximo foco da lição foi trabalhar quais são os elementos de refreamento, de travamento desse impacto social, circunstancial, cultural, sobre esse ser humano que já é mau por natureza. Diga. Então, antes do pastor entrar nesse assunto, que é muito interessante, eu gostaria que o pastor nos desse assim, uma explicação, se nós somos e nascemos assim, com essa natureza pecaminosa, por que Deus então pede de nós que sejamos santos como Ele é santo? Porque o conceito de santidade na Bíblia, diferente de modelos pragmáticos, que também são conceitos atuais, o conceito bíblico de santidade é rendição, é priorização. Ou seja, quando Deus fala em igualdade, no sentido da perfeição bíblica dessa igualdade, primeiro, ela é crescente. Todos os textos que falam disso falam de um processo crescente. Segundo, contínuo. Terceiro, só se finalizará nele. Então, são três coisas importantes quando a gente ouve a palavra santidade na Bíblia. O conceito de santo na Bíblia é separado para um uso exclusivo de alguma coisa. Então, quando a Bíblia diz, seja santo ou perfeito, o que a Bíblia está dizendo? Admita ser separado por Deus para um uso exclusivo de Deus. Ou seja, abdique da sua condução da vida e entregue a sua vida para a condução daquele que quer fazer de você outra vez seu filho. Isso é santidade, né? A perfeição não é ausência de pecado? Não, na Bíblia não. Esse conceito é um conceito pragmático moderno, ele não é um conceito bíblico, nunca foi. A ausência de pecado não tem a ver com perfeição no conceito bíblico, tem a ver com perfeição na criação. Então, se você olhar lá na criação, no desenho da criação, perfeição enquanto criação tem a ver com a ausência absoluta de tudo aquilo que difere de Deus.
Mas a partir do momento que o pecado entra no mundo, esse conceito de perfeição desaparece, porque todos nascem no mundo como? Com essa estrutura embutida. Nasceu de Adão, condenado à morte, no sentido da condenação essencial do pecado. A partir daí eu tenho um dilema de vida. Qual é o dilema de vida? Aceitar voltar para Deus ou não. Se eu aceitar, o que Deus promete fazer comigo? Redenção. Se eu não aceitar voltar para Deus, eu já estava condenado. Eu só continuo onde eu estou. Há uma coisa que a gente às vezes esquece, né, que é o papel da cruz no meio desse caminho todo, que é o desenho do significado de Cristo nessa estrutura toda. Por que a gente está vivo? Se somos pecadores. Não tinha nem que ter nascido. Quem tinha morrido? No momento seguinte ao pecado. Esquece disso. E toda vez que esquece disso, todo o resto fica contaminado por conceitos equivocados. Adão só ficou vivo por quê? Porque alguém se interpôs entre a consequência do pecado, okay, e a misericórdia de Deus, que é isso que se interpõe entre a consequência do pecado e a ausência do pecado. Alguém se interpôs no meio do caminho sem pecado. A gente esquece disso. Ou seja, Adão está vivo por misericórdia, não por ausência de pecado. Ele não permaneceu vivo por ausência de pecado, ele permaneceu vivo por misericórdia. Quem se interpôs no meio do caminho é ausente de pecado. Ou seja, porque Cristo morreu, chegou ao céu e foi considerado ausente de pecado, todos os que creem nele são justificados por fé. O que é justificado por fé? Eu não tenho justiça, mas ele me justifica. Pela crença que eu tenho de que o sacrifício dele é abarcante a essa possibilidade de justificação. Uma vez feito isso, agora eu nasço em novidade de vida. O que é nascer em novidade de vida? Acabou o pecado em mim. Não, isso é mentira. Não acabou o pecado em mim. Nascer em novidade de vida é, o pecado não me domina mais. Ele não é mais meu dono, mas ele continua onde? Em mim. Quem podia dizer, o diabo não tem nada em mim, esse foi Cristo. Ele podia dizer, mas eu não posso, porque a minha natureza continua lá dentro. Portanto, o único jeito de vitória sobre esse domínio reside aonde? No Cristo. Dependência absoluta de vida. Esse é o conceito de santidade, esse é o conceito de perfeição. A natureza má fica adormecida. Exato. Por isso que o modelo de perfeição bíblica é, seja perfeito como? Como a luz da aurora, como o grão na espiga, que passa por todos os processos dessa maturação, que é o que a gente chama na Bíblia de comunhão. Quanto mais perto de Deus eu vou chegando, menos ganchos o diabo encontra em mim para pendurar suas tentações, suas argumentações. Por quê? Porque eu vou ficando cada vez mais perto de Deus e cada vez mais distante do pecado. Mas ele continua lá. Basta eu fazer o quê? Uma viradinha de olhos para longe de Deus, o pecado que reside em mim toma conta outra vez. Isso pode ser uma fração de segundo. Mas ele continua lá. Esse é o desenho. Todo registro bíblico, então, seria, vamos dizer assim, um apelo no plano da geração, um apelo às origens. Rendição. Vou ler um texto para fechar a tua situação. Parábola de Jesus, página 160. Diz assim, nenhum dos apóstolos e profetas jamais pretendeu estar isento de pecado. Homens que viveram mais achegados a Deus, homens que sacrificariam antes a vida a cometer conscientemente uma ação injusta, homens que Deus honrou com luz e poder divinos, confessaram a pecaminosidade da sua natureza. Nunca confiaram na carne, nunca pretenderam ser justos em si mesmos, mas confiaram inteiramente na justiça de Cristo. O mesmo se dará com todos os que contemplam a Cristo. Isso responde, fecha a discussão da sua pergunta. Portanto, dentro desse mesmo contexto da pergunta, qual é o nosso papel enquanto família de Deus? Desenvolver as pessoas para esse nível de comunhão e para esse nível de restritividade do mal intencional ou do mal consciente. Então, a discussão da lição parte para essa situação prática de olhar quais são os elementos que nos levam a isso. Então, quando a gente olha para alguns textos propostos de Provérbios na lição dessa semana, bom, tem alguns textos muito interessantes. Por exemplo, Provérbios 20:12, que estava na lição de igualdade, diz assim: o ouvido que ouve e o olho que vê, o Senhor os fez, tanto um como o outro.
Portanto, o problema não está com o meio, o problema está com o quê? Com quem arbitra sobre esse meio. Quem fez os olhos, quem fez os ouvidos? Mas quem escolhe para onde eles vão apontar? Eu. O problema está aí. Então, o que nos nivela é que todos nós, por natureza humana, vamos olhar e vamos ouvir o quê? Aquilo que nos distancia de Deus. Isso é o que a gente quer. Isso é o que reside em nós. Porém, o mesmo sujeito que fez os olhos e fez os ouvidos, faz uma proposta. Eu tenho poder disponível, se você quiser, e se entregar, para que os seus olhos e os seus ouvidos passem a ouvir e ver aquilo que interessa ser ouvido e aquilo que interessa ser visto. Isso é uma proposta, está disponível, mas eu tenho que aceitar. A referência da aceitação continua sendo a mesma. O mesmo livre-arbítrio que possibilitou o pecado é o livre-arbítrio que possibilita o retorno. Ele continua disponível, o livre-arbítrio continua garantido por Deus. Então, há uma segunda coisa que Cristo garante ao se interpor entre a consequência do pecado e o pecado é permanecer o livre-arbítrio residente no ser humano que, por pecar, se tornava escravo do pecado. Deus entra em cena e tira essa escravidão e coloca a possibilidade de escolher uma segunda vez. Porque, do contrário, não haveria essa segunda escolha. O pecado estava residente e as consequências seriam sempre aquelas. A prova de que as consequências continuariam sendo aquelas é que quando Deus pergunta para Adão o que aconteceu, o que ele já começa a fazer? Um processo de desculpa e de culpabilidade do outro. Se Deus não tivesse se interposto ao fenômeno do pecado, todo o pecado seria assim. Não teria volta, não teria retorno. O retorno é Deus reconfigurando a possibilidade da escolha livre outra vez. Só que agora não é uma escolha livre isenta de pecado. É uma escolha livre com o pecado residente. Portanto, ela é mais complexa do que a escolha de Adão. Ela é diferente da escolha de Adão. Porque eu já tenho o gosto do pecado desde o meu nascimento. Isso muda toda a configuração do modelo. Diga. E ocorreu um pensamento agora. Antes, nós somos pecadores. Agora, Cristo tomou a nossa humanidade, o nosso organismo, o nosso corpo. Isso me faz ver que o óvulo da mulher não é pecaminoso. Quer dizer, a mulher em si é menos pecaminosa. Ou seja, seria um pouquinho de pecado, mas ele não tem esse pecado. Depois dessa sensação de satisfação cultural e generalizada numa classe de 60% de mulheres, eu vou ser obrigado a discordar. Por uma razão muito simples. Jesus é filho de Maria e herda dela toda a humanidade, mas ele é filho de Deus e herda de Deus toda a pureza. Portanto, o puro é o homem. Jesus é filho do homem. Brincadeiras à parte, assim, a gente não tem como descer a esse nível de filigrana, até porque o nascimento de Cristo é um mistério, mas, de qualquer forma, assim, se eu for usar exclusivamente o que está escrito, só o que está escrito, a herança que Cristo tem de Maria são todas as consequências dos 4.000 anos de pecado que o antecederam. Portanto, o cansaço, a dor, os sentimentos, em algum momento em desequilíbrio, fruto do sistema nervoso central, em desequilíbrio pela degeneração. Todas as coisas presentes na fisiologia humana, degeneradas por 4.000 anos de história, tudo isso ele herda, não tem como evitar, herda de Maria. Então está lá presente. Se você for ler os textos em que você encontra descrições sobre quanto era forte o embate entre o processo dessa degeneração e o processo da santidade de vontade presente em Cristo, esses textos vão descrever que isso é muito mais complexo, muito mais amplo do que o nosso contexto de batalha. Por quê? Uma vez que a gente já nasce com o DNA do pecado, essa batalha existe, mas o contraste não é muito grande. No caso de Cristo, esse contraste era não só grande, mas altamente evidente, porque nele habitava corporalmente a plenitude da divindade. E, portanto, nesse contexto, esse embate é muito mais amplo e mais intenso do que qualquer outro. Porque, ao mesmo tempo, vem toda a percepção da santidade
e toda a percepção da magnitude do pecado. Portanto, qualquer conflito ali, ele vai ao nível extremo, ao nível mais amplo possível. Ninguém na Terra passou por isso ou passará por esse nível de conflito. Ninguém mesmo. Nada se iguala ao conflito entre o bem e o mal presente na pessoa chamada Cristo. Isso é assim, totalmente distinto. Não há como igualar isso. Por isso o sacrifício dele vai ao nível de perfeição absoluta. Quando ele entra diante do trono de Deus para ser, entre aspas, o que eu vou dizer, julgado, no sentido de apresentar-se como cordeiro tal qual sido morto, e validado como sacrifício perfeito e amplo para abarcar todo o pecado como justificação, nada se iguala ao Cristo. Nada se iguala mesmo. Só isso já é assunto para a gente estudar o ano inteiro para entender o tamanho e a amplitude de tal dimensão de salvação. Ellen White chega a dizer que isso vai ser foco do nosso estudo por toda a eternidade. Tal é a complexidade e a amplitude desse sacrifício. Só isso já é assunto para a eternidade inteira. Fisicamente ele era menos que Adão. 4.000 anos menos. Então, Tá degenerado do pecado. Oi? você não dá mais evidências, civil. Talvez Adão, nesse caso, ele tenha uma teoria muito grande. A partir de dezembro. O segundo bloco que a lição, depois de trabalhar a igualdade, traz à tona é: se eu procurar um justo na terra, procurar alguém que é fiel de fato, é possível achá-lo? E o texto de Provérbios não responde, ele só deixa a situação em aberto, porque é uma provocação em função da primeira parte do texto de Provérbios 20. Diz o quê? Muitos proclamam a sua própria bondade, sua própria benignidade. E aí vem a pergunta: é possível que haja alguém que possa ser considerado bondoso de fato ou benigno de fato? E ele não ousa responder. Por que ele não ousa responder? Porque a pergunta é retórica mesmo para evidenciar: não há bom nenhum sequer que não seja Jesus Cristo o justo. Isso fica em aberto como uma pergunta retórica ao longo da história. Uma vez que eu sei que isso fica em aberto, qual é o meu papel? Qual passa a ser o meu papel? Dependência total. Então, o grande desafio por trás dos objetivos da lição dessa semana residem aí. Ou seja, eu estou de fato disposto à dependência total? Ou eu continuo querendo ter parte da minha vida controlada por mim mesmo? Segundo, eu estou disposto a assumir que o bom é ele, não eu? Ou eu quero ainda achar que tem alguma coisa de útil em mim, de aprovável em mim, de boa em mim? Quando eu falo útil, aprovável, não é útil pela transformação e uso de Deus, porque isso sim é verdadeiro. Ou seja, todas as pessoas têm alguma utilidade no plano e no escopo geral de Deus. Porém, esse modelo de execução depende exclusivamente de Deus. Ou seja, se há algo de utilizável em mim, só é utilizável se Deus assumir o controle. Se ele não assumir o controle, esse modelo já perdeu a utilidade nesse escopo geral. Portanto, quando a lição traz à tona essa questão, eu consigo perceber que existe causa e efeito na relação entre misericórdia e discernimento correto? O que é misericórdia? É pena? Isso é misericórdia? Não, misericórdia não é pena. É dó. Misericórdia? Também não. O que é misericórdia no modelo bíblico? Amor genuíno, independente do que tenha sido feito. Ou seja, ele nos amou primeiro. Quando? Quando éramos ainda pecadores, portanto, discordantes dele. É nesse contexto que Deus nos ama. Então, o que é misericórdia? Misericórdia é isso. É você amar nesse nível. Ou seja, chegar a esse nível de perdão. Que é perdão antes que o outro sequer tenha percebido que ele precisa. Isso é misericórdia. Ou seja, é esperar o tempo do outro perceber que precisa do perdão. É nesse nível que a palavra misericórdia aparece. Por que o discernimento aparece como consequência disso? Porque quando você olha o problema a partir dessa perspectiva, as causas mudam de matiz, mudam de tom.
A gente às vezes tem a tendência, isso é natural de todo ser humano, até porque ele é rápido e pragmático nas coisas, a gente tem a tendência de julgar as coisas a partir de como nós veríamos estando no lugar onde estamos, não onde o outro está. Ou seja, como é que é tão imbecil que não percebe o que está fazendo? É o pensamento que provoca essa reação instintiva em nós de padrão de justiça. E ao provocar isso, nossa sensação é de estabelecer discernimento sobre as coisas a partir desse paradigma. O que o texto está propondo é, antes de você definir aquilo que é certo ou é errado sobre qualquer coisa, age em primeira instância com a misericórdia, não a sua, é de Deus, porque a nossa é dó, é pena, e pena já é um ato de se colocar acima do outro. Quando eu tenho pena, eu estou dizendo que o outro é pior que eu. Quando eu tenho misericórdia, eu me coloquei igual ou inferior ao outro, pelas condições de mal que eu vejo em mim, e portanto isso abre uma nova possibilidade de explicação para o mesmo fato. E se o outro fez com outra intenção que eu não sou capaz de ver? E se o outro fez por falta de discernimento ou conhecimento e portanto teria que fazer aquilo mesmo porque era todo o conhecimento que ele tinha? Eu começo a abrir outras perguntas de juízo sobre um fato e o fato passa a não ser mais relevante. Ou seja, o que o outro fez ou o que a circunstância fez passa a não ser tão relevante quanto a causa nele que provocou aquilo. Ou seja, antes de me preocupar com a consequência do que foi feito ou com o que foi feito, eu estou preocupado com o porquê chegou a fazer. Porque se eu resolver o porquê, eu salvei o sujeito. O que ele fez já não salva mais, mas o sujeito ainda pode ser salvo. Por isso é que os textos que abordam a forma como Jesus olhava para as pessoas, dizem assim, Jesus olhava não pelo que as pessoas eram ou faziam, mas o que poderiam ser a partir da convivência com ele. Por isso é que a misericórdia, que é esse tipo de olhar, produz discernimento correto. Porque você já não olha mais os fatos, você olha além do fato. Você olha a causa direta do fato dentro das pessoas. E que no final das contas é igual a causa dentro de você, pecado. Isso muda só tudo na forma de olhar para a vida. Essa é a coisa mais difícil no processo do embate do pecado, em todas as coisas que o pecado possa causar na humanidade. Diga. Ainda sobre o justo, é um verso na Bíblia que fala, olhei e não vi nenhum justo na terra, com exceção de um. Quer dizer, esse um não fala quem é, mas podemos concluir que seja Jesus, né? Depende de onde você está no texto. Mas aí... Depende de qual texto você está. Mas aí, a Bíblia também fala que Noé era justo e íntegro diante de Deus. Jó também. Enoque também. A ponto de Enoque andar tão perto de Deus que Deus o tomou para... Então existe justo na terra. Sim, mas quando você olha o conceito de justiça com letra maiúscula aplicado a Cristo, a resposta será sempre não há nenhum. Mas quando você olha a justiça imputada, aquela que pela misericórdia é aceita e aquela que pela rendição da vida é implantada, essa sim, todo aquele que se rende a Deus se torna nesse sentido justo ou perfeito. Mas isso não é isenção do pecado. Isso é rendição a Deus. Porque se for isenção do pecado, justiça com a letra maiúscula, justo com a letra maiúscula, a Bíblia vai dizer, só há um. Jesus Cristo, o justo. Então depende qual o conceito que você dá a palavra. O grande problema de palavras é que palavras têm atrás dela uma estrutura semântica que pode variar. Por isso elas são tão mal compreendidas. Uma das coisas mais alegres do céu será o momento em que você poderá dizer qualquer coisa e tudo que você disser será compreendido exatamente do jeito que você quis dizer. Isso não existe e não existirá no plano terrestre. Tudo que você diz é filtrado por alguma semântica ou por alguma emoção. E, portanto, por melhor que seja dito, continuará sendo incompreendido. Pior, ainda é contextual.
Então, a mesma coisa dita em contextos diferentes tem compreensões diferentes. Então, isso é tremendamente complicado no âmbito humano, mas no céu não. Mas isso é no céu. Pode ser explicado, o Senhor está explicando. Sim, e eu posso explicar 500 vezes e continuará tendo 500 interpretações diferentes. Por quê? Porque é filtrado na cabeça de cada um de vocês, a partir da história, dos conhecimentos, das emoções desse momento de recorte, das emoções do próximo momento de recorte, quando esse assunto for regurgitado, e regurgitado for, como chama aquele processo dos bois lá? Ruminado, lá no recôndito do seu casulo, ou no recôndito de uma necessidade que surgiu no seu casulo ou fora dele, e você regurgita aquele mesmo conhecimento e sente, pensa e vive aquele conhecimento de uma outra forma. Ou seja, mesmo aquilo que foi dito e interpretado agora de um jeito, daqui 2 dias, 5 dias, 10 dias ou 1 ano, será interpretado de outro. Porque nós não somos estáticos e somos parciais. No céu não. Mas isso é lá. Então assim, essas coisas todas é que estão atreladas a essa palavrinha, misericórdia. Quando a gente compreende adequadamente o conceito dessa palavra, todos os discernimentos se alteram a partir disso. Por quê? Eu passo a ter a consciência plena do quê? De que eu sou igualzinho ao outro que eu estou tentando discernir. Isso explica os questionamentos. Por isso explica os questionamentos importantes, como diz esta palavra da lição. Eu acho que é porque nós temos no nosso meio muito questionamento. Para o vinho, né? Porque a graça é assim, porque a gente fica só cansado, porque a meia é frita. Então, ontem, casualmente, eu encontrei com 2 pessoas que me tomaram muita parte do dia, e eu acabei de mudar todos os meus planos, porque achei que devia ouvi-las, não é? Nesse sentido, são ligadas à igreja por ideias dentro desse contexto, como eu está explicando, está sendo. Então, de novo, isso cai no texto de Provérbios 26. À luz de qual modelo eu me acho sábio ou benigno? Isso muda tudo, só. O que o pastor disse Que Cristo falou, não julgueis para não serem julgados. Essa é a forma. Não dá Por quê? para julgar o Porque outro. se eu julgo o mesmo dano que o outro, se retorna. Agora, o que eu queria dizer antes disso é que Deus, no plano dele inicial, na eternidade, já nos viu, já nos promoveu. E ele nos fez perfeitos, tão perfeitos, que ele queria felicidade. No jardim terrestre, com certeza, era muita alegria, muita felicidade, muito amor, muita paz. E ele nos deu a governança do universo, pássaros, peixes, etc. Tal, tudo. Nós entregamos isso tudo ao capeta. Vou pegar isso. Por que entregamos? Porque queríamos o que Deus não nos deu. Por isso entregamos. A proposta de Satanás é: Deus não deu tudo, Ele deu só um pedaço. E escondeu o maior pedaço do bolo no bolso dele e não partilha com ninguém. O que o ser humano quis? Esse pedaço. Qual é a proposta de Satanás hoje? É a mesma. Ele só muda a forma disso, no sentido do conteúdo que ele usa para abordar isso. Mas a estrutura é a mesma. Você é dono do seu nariz e Deus não quer que você seja. Você deve escolher e fazer o que você quiser. Deus é restritivo e não deixa. Continua o mesmo desenho. O nosso nó é esse, é autossuficiência. A gente continua querendo a mesma coisa. Diga, e aí eu vou para o final da lição. O pastor disse que o conceito de interpretação é um fato porque acontece conosco, né? De ler um livro e depois de uns anos voltar a ler aquele mesmo livro e você ter uma outra interpretação. Eu não sei se houve um crescimento espiritual e o Espírito fala diferente para a gente. Se a gente olhar a forma como a gente deveria estudar a Bíblia ou os conceitos de Deus, qual é a forma? Cada conceito lido cada conceito lido e aprendido tem que ser conceito vivido e praticado. Uma vez feito isso, aquele conceito se alarga. De novo, aprendo de novo,
vivo põe em prática. Ele alarga mais um pouquinho, ou seja, não vem conhecimento novo e amplitude enquanto aquele não é plenamente vivido e praticado, transformando a vida. Portanto, é um crescendo, e um crescendo que dura quanto tempo? Só a eternidade. Por toda a existência. Será sempre assim. No contexto humano, será sempre assim até chegar a encontrar Deus para a transformação. No conceito eterno, será sempre assim no sentido de aprendizagem. Por isso que o céu é uma escola. Quem não gosta de escola, não vai gostar muito do céu. Só que é uma escola sem os aprisionamentos da escola formal daqui e sem as dificuldades impostas pela pressão, pela falta de competência ou por até o desgosto de determinadas áreas. É uma escola aberta num outro contexto, numa outra realidade. A lição termina com duas propostas. A proposta de a gente aprender a descansar em Deus ou esperar no Senhor e, por conta disso, ter compaixão com os pobres. A gente normalmente tem uma tendência de fechar essa compaixão pelos pobres exclusivamente pelos pobres fisicamente falando, mas isso é muito mais amplo do que só a compaixão pelos pobres físicos. Como também esperar no Senhor não é cruzar os braços e falar, venha a nós o vosso reino, de braço cruzado aguardando, não é esse o contexto. Esperar no Senhor é permitir que Ele dirija a vida e não antecipar aquilo que Ele ainda não dirigiu. Ou seja, é não viver atabalhoado ou apressadamente, ansiosamente. É viver como? Descansando em Deus. Esse é o conceito de esperar no Senhor. A rendição, guia e aguardo. Mas é uma rendição, guia e aguardo ativos. Ativos em que direção? Ativo na missão. Se a gente está ativo na missão, qual é a proposta de Deus? Ele completa o resto. Se a gente não está ativo na missão, a gente não tem o foco. Não tendo foco, ele não tem o que completar. Porque a gente já está buscando completar sozinho. Então, o foco do cristão é a missão. Ele precisa de outras coisas? Óbvio que precisa, ele vive no mundo. Mas essas outras coisas são tangíveis ao humano focado na missão, elas são completadas por ele. Isso quer dizer aquele texto, buscar primeiro o reino de Deus e o quê? Sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Em que medida? Na medida de Deus, não na minha. Isso é esperar no Senhor. Ou seja, Ele escolhe a medida, a amplitude, porque Ele está focado na missão. Se eu também estou focado na missão, Ele vai me dar aquilo que eu preciso para a missão e aquilo que não me atrapalha na missão. Então, o tirar ou prover em Deus tem a ver com aquilo que me atrapalha ou facilita a missão. Por isso é que o texto diz, busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça, que tudo vai ser acrescentado. Mas tudo para quê? Para a missão. Não tudo para mim, é tudo para a missão. Tudo que não me atrapalha e tudo que favorece a missão. Isso é o que ele prometeu acrescentar. Para um será riqueza extrema, para outros será uma vida de simplicidade. Ambos na mesma missão. Para uns, todas as benesses materiais da vida não desfocam a missão. Para outros, um pãozinho a mais do que o único que eu tinha para comer no café da manhã já é suficiente para gerar ostentação e orgulho. Um pãozinho francês, sem manteiga. Quem decide o que eu preciso e o quanto isso ajuda ou atrapalha é Deus. Isso é rendição, isso é esperar no Senhor. Entende? Agora, o que Deus prometeu para todos, isso sim é igual para todos. Nunca vi desamparado o justo, nem sua descendência mendigar o pão. Ou seja, o que está na introdução da oração do Pai Nosso é o pão nosso do dia. Não é o de amanhã e não é a sobra para amanhã. Isso está igual prometido a todos. Toda vez que tiver a sobra, será para quê? Para a missão. Esse é o desenho. A sobra é para a missão. É muito importante ter isso claro no desenho do cristianismo. Não tendo isso claro, a gente começa a se envolver no pragmatismo da vida atual. No consumismo da vida atual. Que gera necessidades que não existem, que são necessidades ilusórias. Por isso é que a gente não tem tempo para compaixão. Porque se eu preciso mais do que eu realmente preciso, não dá tempo de ter compaixão. Porque eu estou gastando todo o tempo voltado para mim, não dá tempo. Não sobra tempo. Sim. Por isso eu tenho que buscar primeiro. Por isso eu tenho que buscar primeiro.
ela gera o discernimento correto. Por fim, a lição termina dizendo o quê? Que a gente tem que pegar os molequinhos e educar de que jeito? Nesse contexto. Você não institui isso no adulto, pode até fazê-lo, mas vai dar mais trabalho. Agora, se você fizer isso desde pequenininho, como é que essa criança cresce? Nesse contexto. Então, voltando ao início da lição, o homem é mau, conceito bíblico, o homem nasce mal, e a sociedade pode fazer uma de duas coisas: ampliar essa maldade, cristalizar essa maldade, ou refrear essa maldade e guiar no caminho certo. Por isso a Bíblia diz: instrui a criança ou o menino onde? Não sobre, não para, não a respeito de, mas no. Significa o quê? Que eu vou junto. Portanto, instruir no caminho é andar no mesmo caminho que eu busco instruir. Instruir no caminho que deve andar, e aí quando crescer, não desvia dele, já aprendeu o caminho. E vai ensinar outro também no caminho. Educação é isso. Por isso que no mais alto sentido, a obra da educação e da redenção são uma e só obra. Livro Educação, capítulo 1. Amém. Educar é redimir. Educar é salvar. Salvar por quê? Porque educar é andar no mesmo caminho que eu pretendo ensinar. Esse é o desenho da lição. Qual seria o resultado disso? Bom, o resultado disso é uma prática possível. Qual é a prática possível? Escolher o discernimento correto em vez de gratificação imediata, de alívio rápido, fácil, que o vício oferece. E entenda vício aqui, não drogas ou coisas desse gênero só, mas todos os vícios, inclusive o vício consumista. Que Deus os abençoe, para que a sua misericórdia implantada em nós produza esse discernimento. É o que eu espero para vocês e para mim. Pai está nos céus, te agradecemos pelo teu maravilhoso amor demonstrado em Cristo na cruz do Calvário. Te agradecemos porque esse amor invade o nosso coração, produzindo sentimentos, constrangimento, mas acima de tudo compartilhando a tua misericórdia e exercendo o poder do teu amor através do nosso exemplo. Dá, Senhor, que a ampliação disso possa produzir em nossa mente o discernimento correto das coisas, a percepção da urgência do tempo que vivemos e, acima de tudo, nos lançarmos na missão de abreviarmos a tua vida. Perdoa nossos pecados, é o que lhe pedimos, confiando nos méritos de Jesus. Amém. Sublime amor.